Olá, bom dia, boa tarde, bom dia para mim, Brasil, boa tarde para Angola. Acho que é boa tarde. Estamos aqui hoje com o nosso Café à Moda Esperança e o nosso convidado é o Paulo Colorido, cujo tema que ele escolheu para a gente é Entre Letras e Labirintos, a literatura dos vícios e os vícios de literatura. Esse trocadilho é muito interessante. E Paulo, seja bem-vindo. Primeiro, fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece ainda. Quem é Paulo Colorido? Saudações literárias a todo mundo. Paulo Florido é meu nome. Eu sou escritor, poeta angolano, residente em Angola. A minha trajetória literária começou desde 2015, no mês de outubro. Então, realmente tenho adorado, aprendendo constantemente com vários escritores, poetas, nacionais como internacionais. Participei de várias antologias comunitárias, tanto nacionais que internacionais. Esse intercâmbio tem me ajudado bastante. Paulo, dentro do seu tema que você escolheu, né? A gente sabe que muitos autores recorrem, né, a imagens poéticas para descrever o vício, né? Pode ser um refúgio existencial, pode ser um combustível para a criação, né? Ou até um traço de personalidade. Você, na sua opinião, né, a literatura ela romantiza os vícios porque o que você acha que quando a literatura transforma o vício em algo glamourosо ou charmoso, sem apresentar as consequências disso, ela pode induzir o leitor a uma visão idealizada e perigosa sobre o comportamento ou sobre comportamentos autodestrutivos? O que você acha sobre isso? Que se a literatura ela romantiza esses vícios? A literatura romantiza os vícios, ela romantiza o mundo por intermédio dos escritos. Em toda a parte do mundo, a literatura está para o passo. Digo romantiza os vícios porque é viciante, é viciante ver um casamento com declarações amorosas. Essa razão pode do que é viciante, porque a literatura, estamos assim a falar de vários gêneros, de gênero poético, ele é viciante, porque uma declaração romântica é muito essencial, porque não só as mulheres que gostam, mas também os homens também gostamos, que é aquela para nossa mãe, digo, digo por experiência, eu já sou novo, mas então, essa razão ele tem que, eu sou, por natureza, homem romântico, digo porque eu sou romântico ainda, e não amo, e adoro. E a literatura vai romantizar não só a vida amorosa, como também a nossa vida sentimental e o que tristeza, porque lemos, lemos e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos palestras, acompanhamos palestras, workshops, que falam realmente sobre a nossa vida financeira, e temos livros de finanças, temos livros de autoajuda, e já fora da literatura, mas também podemos trazer nosso contexto de literatura, que isso se torna viciante e romantiza nossa vida para que nós podemos descobrir o, além daquilo que não conseguimos por intermédio da literatura. E a literatura em si nos ensina a ir além. Entendi.
O seu som está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar ele um pouquinho, que para mim, pelo menos, eu sou meio surda, né? Então, então assim, fica bem baixinho. E voltando aqui, é, no caso, então, seria que personagens viciados seriam mais complexos e interessantes, né? Eles revelam suas fragilidades, as suas objeções, né? Mas também tem em contrapartida, muitos personagens são reduzidos ao seu vício, como você diz, cai na caricatura, né? Usando até vícios de bebida, de dependência emocional, é até engraçado você falou do romantismo, só que às vezes cai até para o lado, né, do marginal romântico, que é uma visão deturpada, né, da pessoa, do romantismo, porque tudo que gera violência ou que leva à violência não é romântico, né? Então, assim, isso na sua visão, quando essa visão é colocada, né, do personagem bêbado trágico, do personagem que é dependente emocional ou que é um marginal romântico, isso pode empobrecer a representação que a pessoa quer dar do personagem? Bom, cada personagem é um personagem. Então, eu digo que antes que se escreva uma história, devemos escrever, idealizar o nosso personagem, escrever o nosso personagem, para que nós não podemos assim transmitir algo totalmente diferente para não padrão sociedade e vamos inventar, vamos colocar uma história que mesmo alguém estando doente, ele pode ficar ainda mais doente. Quem já está no precipício da morte. Então, tem determinadas histórias e sugestões para que nós não podemos fazer chegar a essa mesma pessoa. Por exemplo, as nossas avós, elas são idosas, são idôneas, elas entendem bem alguns assuntos que podem, assim, colocar a pessoa mais triste e menos contente. Então, essa relação da leitura, quanto à leitura, deve ser viciante na parte de valorização, na parte de motivação, ao invés de se apegarmos nos livros de contos de terror para que nós não podemos amedrontar certas pessoas. Digo a todos os escritores que devem primar pelo personagem. O personagem, tem personagem que nós, ao desfolhar o livro, percebemos que torna-se viciante por causa da história, do jeito que ele fala, do jeito que ele atua perante a sociedade, perante o mundo que o escritor, o autor idealizou. Então, é muito importante transmitir uma determinada emoção para que o leitor fixe na história. Mas é muito importante também o escritor, de antemão, pensar ao transmitir essa mesma história. E o mesmo leitor dar a sugestão a outra pessoa para que não apanhe nenhuma taquicardia e tudo mais. E no nosso contexto de literatura de vícios, é muito viciante ler ou acompanhar uma trilogia de um escritor que fala ou foca-se em um personagem assassino, um personagem que faz e desfaz e desconecta realmente um leitor. Então, é muito importante alguns serem simplesmente, alguns termos e alguns livros serem focados simplesmente para adultos e tendo logotipo
Colocar um símbolo de maiores de 18 anos de idade, para mim seria o mais aconselhável também, porque é viciante nós, como leitores, qualquer tipo de livro nós lermos, nos impactamos pela capa e pelo tema, pelo título. Mas torna-se viciante quando uma criança ela gostando de ver o tema que não tem nada a ver com o personagem é altamente motivador. Interessante que isso cai dentro também que a obra literária ela não abrange só livros, né? São filmes, são novelas. Eu tive uma experiência muito impactante com uma novela turca. E assim, no começo foi ótimo, estava indo tudo bem, só que a maldade foi demais. E eu me senti mal com as cenas, me senti, assim, mexeu muito com o meu psicológico, tanto é que eu parei de ver a novela, porque estava mexendo com o meu psicológico, com a minha paz de espírito, entendeu? Assim, de ver tanta maldade, tanta só maldade, 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 e o vilão sempre ganhando, e a pessoa sempre sofrendo. Isso é muita responsabilidade de quem escreve, né? As obras literárias, elas têm que ter essa responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, ela é uma influência cultural, né? Querendo ou não, o que a gente coloca ali, a pessoa está lendo, e se a pessoa, ela te idolatra, que é também um vício, né? A idolatria, é, você pode transformar para o mal a vida dessa pessoa. Ela pode viver aquilo que está no seu livro ali como se fosse uma vida real. Ela não vê aquilo como literatura, ela vê como vida real, né? E a gente tem que tomar esse cuidado de colocar. Você pode escrever, igual no meu livro, que vai ser lançado ainda, que eu terminei há pouco tempo, tem uma parte que é de violência doméstica, só que dentro do livro mesmo eu mostro que aquilo está errado, né? Que aquilo aconteceu, fazia parte do enredo, mas aquilo, ele teve a consciência de que aquilo foi errado, do que ele estava fazendo é errado. Porque a gente não pode romantizar essas coisas que são erradas. Não pode romantizar que maus tratos são românticos, né? A pessoa, ou então um relacionamento tóxico é romântico. Não é romântico, gente, é doença, né? Então a gente, enquanto escritores, enquanto, né, influenciadores culturais, que é o que a gente é, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, né? Não é achar que a arte não tem obrigação moral, ela tem, porque ela interfere na vida das pessoas, né? E é isso que na sua visão, né, que eu quero saber. Essas obras literárias, elas devem tratar os vícios com responsabilidade? Paulo, está travando um pouquinho. Naquela posição que você estava Cada bem, mas autor agora travou. tem a sua. Cada Paulo? autor tem. Aí, tá bom, pode falar. Cada autor tem a sua identidade. Cada autor tem a sua autenticidade. Então, um autor, ele espelha aquilo que ele vive, ou uma história que ele viveu, ou a história dele, que ele ouviu. Então, é essencial que ele coloque na história muito cuidado a criar uma história, e tem que saber qual é o público que ele vai poder fazer lançamento dessa história. Mas, independentemente do seu público, um público mais assim, nessas tendências também, eles podem pegar no nosso livro e fazendo a leitura. Então, há que se ter cuidado de antecipar as crianças, aos adolescentes, para que não podem fazer a leitura de determinados livros, de determinadas atividades, e cada autor deve se libertar
de determinadas coisas, ou seja, deve ser abdicar de determinados hábitos de escrita ou se focar em uma determinada área. Pese embora que, de uma maneira ampla, de uma maneira geral, o escritor ele se foca em várias áreas, porque dali é onde vem a sua inspiração de escrever. Mas se tivesse algumas editoras que se focam em livros de terror, em livros menos educacionais, por exemplo, em livros menos educacionais, eles ali devem constar. Em contrapartida, o escritor, ele é um motivador da sociedade, como qualquer um, sua área de atuação. Então, o escritor deve ter máximo cuidado, máxima atenção. Qual a mensagem que ele deve passar? Ele primeiro deve passar nos meus livros. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que será escrito para que não só machucar a quem Paulo deu uma travada no final da sua fala. Não deu para entender esse finalzinho que você falou. Você pode repetir? Tá, para aí. Agora dá muito voltou, isso. cuidado. Pode falar. Devemos prestar muita atenção e muito cuidado naquilo que realmente estamos a passar. Qual a mensagem que queremos transmitir à sociedade? Qual o livro que queremos que as pessoas idealizam como motivação? Qual a mensagem que queremos passar para alguém que precisa de ajuda, precisa de empatia, que precisa de receber muitos cuidados? Qual a mensagem que queremos passar? É interessante isso, né? E achei interessante também a sua fala, que você fala que seria legal, eu não sei se já existe, pelo menos eu nunca vi, colocar a idade, né? Que esse livro é para crianças, ou esse livro é para adolescentes, ou acima de 18 anos, né? As pessoas acham que não, que as jovens, adolescentes de 13 a 18 anos já entendem de muita coisa, tudo bem, pode até entender, mas para que adiantar, né? Se a gente pode deixar eles viver a transição, né, normal de aprender, de descobrir também, né, sozinhos, ou com eles, ou com os amigos, ou com os colegas, essa coisa gostosa que é descobrir a si mesmo, que é descobrir as coisas acontecendo, né, devagar, sem acelerar processos, né, e assim, no caso, né, tem gente que acha que esses personagens viciados geram mais empatia no leitor, né? Que as pessoas gostam de ver sofrimento, gostam de ver tragédia, né? Nem todo mundo gosta, né? E as fraquezas. Eu acredito que quando levado para o lado do bem, ok. O que que você acha disso? Você acha que esses personagens geram mais empatias no leitor? Cada personagem é um personagem, será uma história. Então, essas mais violentas geram mais empatia na sociedade. Na sociedade. Digo porque, mesmo eu tenho gostado, ou gosto de livros, de romance policial, de ficção científica, mas eu escrevo poesia, escrevo mais textos poéticos, que geram mais impacto.
porque por causa da ela transmite muito de pode vir uma página dela, tem um comércio dentro aqui. Perdão, dentro tem um personagem. Quando o personagem é mais agitado, quando dentro do tempo tem aquele conflito, então gera mais impacto para os leitores. Então, dali preferência, esses livros. Não dá a tentar dizer que normalmente o leitor precisa de livros relacionados a conflitos, não. Mas uma questão de aqui gosto, mas não vive aquilo. E aqui separa alguns livros consoante as histórias que ele realmente lê. Mas é muito essencial determinados conflitos moderar, moderar as falas, porque nos ajuda a perceber que tanto o autor, tanto aquela o lugar, melhor dizendo, a ambientação em si, vai espelhar aquilo que realmente é a vivência do autor ou da editora em si. Mas, em contrapartida, o autor pensou em fazer esse lançamento, uma tecnologia daquela que fala simplesmente de calúnia, de formação, de guerra, muito conflito envolvendo. É muito bonito se ler, mas, em contrapartida, qual é a mensagem que nós está se passando? Então, devemos. Está dando um pouquinho de estática, mas está dando para entender. Você acha que é possível criar obras sem sofrimento ou vício? Tem como a gente escrever alguma coisa que não tenha vício nem sofrimento? Eu digo que os livros são viciantes, como também tem sofrimento. A literatura em si tem vício, é muito viciante. Tem, gera sofrimento, gera impacto nas nossas vidas. Então, os textos poéticos, eu digo que geram também mais impacto a nível mundial. E os romances também. Tem romances que não tem muito conflito, a trama em si não envolve muitas coisas indecentes, cenas indecentes em seus capítulos. Então, eu digo que esses dois gêneros, para mim, do pouco tempo de literatura, pouco isso, são os primordiais. Interessante, muito interessante. Na sua visão, assim, qual que é a responsabilidade do leitor, no caso, né? Não do escritor, porque a gente já falou a respeito dessa responsabilidade. E do leitor, qual é a responsabilidade desse leitor diante dessas obras que tratam vícios, né? Ele deve é, ter um olhar crítico, saber se é reflexão, se é questionamento, é, ou ele somente lê por ler e absorve aquilo. Tem pessoas que lê, absorve, tira o que precisa, tem gente que vive intensamente o que está escrito ali, né? Ou para você, nem todo leitor está preparado para fazer tipo uma análise do livro que está lendo, né? Não sabe separar o real do fictício. Qual que é a responsabilidade do leitor diante de obras que tratam de vícios? E uma obra que se trata de vícios,
é a responsabilidade do leitor. Eu acredito que o leitor é que aporta motriz do autor, ou seja, é quem vai dizer quais são as partes que houve falha e as partes essenciais do livro. O leitor tem essa responsabilidade de fazer a leitura. Cabe a ele, se possivelmente, poderá fazer a resenha daquilo que ele obteve, absorveu, e cabe a ele se vai dar aquele feedback como resenha ou não. Mas é o leitor que ele dá aquele olhar crítico, aquela impressão, e é o leitor que torna o autor mais vivo, torna a obra mais viva, mais ativa. Porque, como consta, em algumas entrevistas que eu já observei, eu já apreciei, tem alguns autores, eles se intitulam que os seus livros são os melhores, são os bons, mas não é ele, são os leitores que eles têm essa capacidade de dizer se realmente o que eles acharam do primeiro capítulo até o final, desde a capa até a conclusão, até a contracapa, eles podem dizer sobre a fase em si, é que eles realmente amaram. Então, o livro todo, eles acharam as partes negativas, as partes positivas. Então, é da responsabilidade do leitor elevar a qualidade do autor e a qualidade do livro. Paula, agora a gente vai falar em você como mentor, que você falou na sua entrevista que você gostaria de ser lembrado como mentor, né? Você acha que hoje é possível a gente ensinar a literatura, ensinar tanto a ler e a escrever, usando o tema vício? O que você acha? Você acha que isso pode ser bom, que isso pode ser ruim, ou fica ali no meio termo, sabendo dosar um, dosar outro, você consegue incutir nas pessoas, né, que é uma forma, digamos, coerente, né, sem ser apelativa na escrita e tanto na leitura. Você acha que é impossível ensinar literatura usando o tema vício? Sim, é possível. É possível ensinar a literatura com o termo vício, porque todos nós, todo ser humano iniciado de alguma forma. Então, em literatura, é possível ensinar, porque mais vale alguém estar viciado nas coisas do bem, só pegar o conhecimento em relação a coisas que não trazem o conhecimento. Vícios, eu posso ter vícios de leitura, de ler a Bíblia, é o melhor livro do mundo. Então, este é o meu vício. Então, a partir daí eu vou pegar o meu vício e trazer outra pessoa para o meu vício, para que ele possa aprender. Porque, se o vício sendo da literatura, ele pode ganhar espaço em outros horizontes e ganhar mais alma. O vício dá para poder ensinar, não o vício de outras coisas. Se for o vício de literatura, de aprendizado, ali é essencial. Se for, em outra parte, outro vício de uma maneira geral, é também muito importante para poder ensinar, porque é a partir disso que nós podemos descobrir quem realmente é a pessoa, por que ela existe, qual é a sua essência. Ali observamos uma boa e uma disparo que possa vir depois, ela vai tudo isso. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente passa muito rápido. É muito rápido o tempo. A gente começa a conversar e o tempo voa. Dentro de tudo que a gente conversou, há algo que você queira acrescentar, queira deixar para os nossos leitores, os nossos escritores, independente de idade, independente, né, do que eles concordam, do que não concordam, o que você gostaria de deixar mais a respeito desse tema de hoje, que a gente está conversando, que é Entre Letras e Labirintos, a literatura dos vícios e os vícios de literatura.
que você gostaria de acrescentar dentro do tema para os nossos escritores, os nossos ouvintes e os nossos leitores? Quero dizer o seguinte: entre letras e labirintos. Entre letras e labirintos, sabemos que a letra faz parte do labirinto da vida e a literatura faz parte dos vícios. E os vícios fazem parte da literatura. Dizer que nós somos ouvintes, nós somos errantes, nós somos falantes, nós somos todos. Então, dentro de tudo que nós somos, devemos fazer a separação das coisas do bem e as coisas do mal. E a literatura tem ajudado muitos escritores, leitores e todos os passadores de arte, porque tudo vai nascer de um aprendizado onde surgem letras, onde surgem vozes, onde surgem palavras. Então, a mensagem que eu quero transmitir diretamente para todo fazedor de arte é que nunca desistam de seus sonhos, tal como é o título do livro de Augusto foi, e que sejam conhecedores de nada e aprendizagem. Paulo, para encerrar, fala para a gente onde que a gente encontra seus livros, como que faz para adquiri-los, projetos, lançamentos. Conta para a gente um pouco sobre a sua obra e como que a gente encontra os seus escritos. Depois, se quiser também, a gente pode deixar nos comentários o seu contato para as pessoas adquirirem as suas obras. Fala para a gente um pouquinho agora sobre os seus projetos e as suas obras, por favor. Bom, tenho 4 livros publicados em suporte digital. Tenho como destaque Palavras Silenciosas, Sofrimento Empírico. É um livro de poesias. Tenho também Contos Poéticos, que é um livro que envolve contos e poesia literal. Foi lançado no dia 20 de dezembro do ano passado. Tem como tema Poetiza-me nos Contos de Natais. Tenho também outro livro de ficção científica e psicologia. Tem como tema Minutos Vividos em uma Sexta-feira Sangrenta. Tem um outro livro que é o Reencontro dos Poetas. Um livro de poesias. E realmente, para me localizar nas minhas redes sociais, o nome é único, Paulo Colorido. Meus livros poderão encontrar no Reencontro das Letras, e em outros sites. Poderão encontrar no Google, é só pesquisar Paulo Colorido. Poderão encontrar os meus livros. Paulo, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Só para explicar para o pessoal, a gente faz a gravação, Paulo é da África, e o sinal fica um pouquinho assim, desfocado, pela distância mesmo, mas isso não atrapalhou em nada a nossa comunicação. Eu só tenho a agradecer ao Paulo por estar aqui. Gratidão a todos que assistirem, coloquem seus comentários, o Paulo vai estar no dia em que o programa vai ao ar, comentando, respondendo, e eu só tenho a agradecer você, Paulo, e agradecer a todos que estiveram aqui para esse Café à Moda Esperança de hoje. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Gratidão.